Fala, pessoal. Aqui é a Júlia. Eu sou o Caio Godoy. E começa agora mais um podcast. Nós já começamos a nossa nova temporada e hoje a gente recebe um convidado muito especial, Ismar Marão, vereador, presidente da Câmara. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Eu que agradeço o convite seu, o convite do Caio, de toda a equipe aqui. Vamos ver se a gente sai bem. Com certeza. Eu queria, presidente, começar falando do início da sua trajetória, né, da sua família ali, como foi sua infância, você nasceu em Uberaba, cresceu aqui, conta mais pra gente. Eu sou nascido e criado em Uberaba. Na verdade, eu fiquei 8 meses fora de Uberaba, foi o momento que eu fui fazer academia de polícia. Fora disso, graças a Deus, algumas viagens a trabalho, mas residir fora de Uberaba foram somente 8 meses. Eu sou nascido e posso dizer criado no Boa Vista, ali próximo, posso usar a Rua João Pinheiro como referência, e morei um pouco fora do Boa Vista, no bairro Fabrício, morei 4 anos no bairro Fabrício, na casa de meus avós, mas basicamente a vida inteira ali no Grande Boa Vista, ali. Mas, Ismar, eu conheço um pouco dessa sua história, né? E assim, eu queria que você falasse um pouco da sua infância mesmo, da trajetória. Que esses dias a gente teve uma conversa na Câmara e você me contou, e é muito bacana isso, né? Eu acho que até das pessoas saberem que você começou a trabalhar muito jovem, ajudou o seu pai, né? Se você pudesse me falar um pouco sobre isso, que você começou, a sua história de trabalho começa muito cedo. Sim, eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Eu estudava de manhã, meu irmão estudava à tarde, meu irmão é 2 anos mais novo do que eu, tal. Então eu estudava de manhã, chegava, pegava uma bicicleta que a gente tinha, eu e meu irmão tinha uma bicicleta só, pegava a bicicleta e ia, ele estava trabalhando com meu pai, levava o almoço para o meu pai, almoçava com ele, meu irmão pegava a bicicleta, voltava para poder ir para a escola, né? Começamos aos 12 anos de idade. E tem uma passagem até bacana que eu comentei contigo, é que na primeira obra que a gente estava, meu pai era azulejista na época. A gente já estava alguns dias na obra e apareceu o engenheiro da obra, engenheiro recém-formado, Luiz Antônio Arduini Canaza, ele se chamava. Recém-formado, e deu um puxão de orelha no meu pai, porque ele falou, nossa, menino novo, tinha que estar na escola, tal. E meu pai falou, não, já chegou da escola, tem que aprender profissão, tal. Deu uns puxão de orelha no meu pai, e marcou essa fala dele, porque sempre que ele ia lá, ele levava um doce, levava alguma coisa para mim e tal. E esses dias, acabei encontrando o senhor Luiz, recebendo uma homenagem, um mérito industrial, fiquei muito feliz disso. Aos 14 anos de idade, a minha tia era gerente dos supermercados Pão de Açúcar, onde que é a Giga hoje, a loja Giga e tal. E ela me deu de presente, o que ela me deu de presente? Um trabalho. Falou assim, ó, então o currículo que eu estou arrumando o serviço para você vai ser meu presente de aniversário para você. Tal. Comecei a trabalhar no Pão de Açúcar, a minha tia foi promovida e chegou lá quem para ser meu gerente? Matusalém, da Zebu. Depois ele paga o jabá aí, viu, o Caio? Que naquela época ainda não existia, né, Zebu? Ele era funcionário. Não. Isso foi bem depois. Então, o Matusalém foi meu gerente no Pão de Açúcar por muito tempo. E a turma minha era o quê? O sonho da molecada era ser motorista de caminhão. E era o meu sonho também. Tal. E assim que eu fiz 18 anos, eu estava no Pão de Açúcar, pedi conta, o Matusalém me ajudou, falou assim, não, vou te mandar embora, não pede conta não. Me mandou embora, eu doido para pegar o dinheiro, o quê? Tirar a carteira de habilitação. Tal. E saí de lá, dei entrada na carteira e, para mim não ficar à toa, vi lá, me falaram que o Jornal da Manhã estava contratando entregador de jornal. Tal. Aí fui eu, na cara de pau, bater lá na porta do Jornal da Manhã. Quem me atendeu foi o Luiz Ciabotti, que é o marido da Lídia Prata. Me apresentei, tal. Falei, tem bicicleta? Falei, tem bicicleta. Tal. Então, você começa amanhã? Começa amanhã. E comecei a entregar jornal da manhã. Levantava 5 horas, descia para entregar jornal, tal, tudo. Fiquei lá por um bom tempo. Depois nós montamos uma equipe para entregar jornal de moto.
já melhorou, né? Eu já tinha uma motinha, Caio. E Uberaba tem morro, hein? Tem morro, 7 colinas, tal. Fiquei lá por algum tempo, tal. Aí fui trabalhar com o Eli era vereador na Câmara, tal. E fiquei lá até 98 ou 99, fiquei por lá, tal. Aí ele perdeu uma eleição, fiz o concurso da prefeitura, passei no concurso de motorista, realizei meu sonho de motorista, tal, e, coincidentemente, fui trabalhar, ser motorista de 2 pessoas que hoje trabalham na minha equipe, que é a Renata e o Carlinho, né? E aí eu já conheci o Dr. Marcos, fortalecemos essa amizade que a gente tinha, tal, e estou aí até hoje, né? Realizei meu sonho, tal. Hoje eu tenho muito orgulho e quando eu iniciei na vida pública, eu já tinha alguns projetos lá no Campo do Vila, que eram projetos sociais, com crianças, uma festinha de Dia das Mães, uma festinha de Dia das Crianças, tal. Quando eu realmente assumi o cargo de vereador, eu ampliei essas situações. Tem muita gente que é uma bobagem tão grande, fala assim, o cara está mexendo com o social, porque é vereador, que é tal. Não, a minha vida inteira eu fiz isso. Sempre trabalhando. Eu tive só a condição de ampliar isso tudo. Então, assim, um grosso da minha história é mais ou menos essa. Tem várias particularidades. Primeira eleição que eu disputei foi a eleição de presidência de bairro Boa Vista, né? Tive 800 votos. A Iara, que foi quem concorreu comigo à época, teve acho que 80 votos só. Eu tive assim, uma votação muito expressiva. Foi a sua primeira eleição? Primeira eleição. Da Associação de Bairro. Do bairro Boa Vista. Mas dentro da sua história, você comentou sobre a questão de ter sido entregador do Jornal da Manhã, né, que era e ainda é um jornal super relevante na nossa cidade, maior veículo de comunicação. E eu não sei se você já fez essa reflexão, já parou para pensar o tanto que é bacana você pensar que você trabalhava entregando os jornais e hoje tem muito jornal, as versões que saem no dia a dia, que você estampa a capa. Então, assim, você já foi entregador e hoje você é um dos agentes que está sempre ali nas notícias, nas manchetes. Isso é muito louco, né? Assim, Caio, já tem um tempo que eu passei a fazer essa reflexão. E vou falar aqui o episódio da entrega do mérito empresarial e tal. Eu estava bastante nervoso, não sei porquê. Tal. E fiz essa reflexão e o Dr. Marcos percebeu que eu estava nervoso, ele estava com uísque, falou, toma um pouquinho de uísque, assim. Aí tomei 2 uísques, deu uma relaxada. Deu uma melhorada. Aí eu estava com um discurso pronto, numa folha e tal. Você sabia de uma coisa? Eu já estou soltinho mesmo. Eu vou falar da minha cabeça. Aí subi e acabei falando um pouco disso tudo aqui, coincidentemente, sabe? Da minha história de vida, do orgulho que eu tenho. É isso que eu procuro ensinar os meus meninos. As pessoas falam assim, Noah, você tem uma casca grossa. Não tem porque eu quero. A vida me levou para isso. A estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Nunca esperando cair no meu colo, sabe? E assim eu ensino para os meus meninos. Eu, às vezes, sou um pouco duro, mas eu tenho que mostrar para eles que se eles não correrem atrás, que é o que o Caio faz, estudou, correu atrás, é vereador, tem as coisas que ele desenvolve, tá? Então é isso que eu procuro mostrar. Falei assim, se não correr atrás, nada cai do céu na vida da gente. E eu estava falando para o Caio, falei, Caio, eu tenho assim muito orgulho da minha vida, desde lá sabe, a minha mãe, por um tempo, 5 filhos, né, tinha separado do meu pai, ela era merendeira lá na Sagrada Escola Paulo José de Erenosson. E por aquele momento de separação, sempre tem um distúrbio, por muito tempo, o almoço e janta nossa era o que ela trazia da Escola Paulo José de Erenosson. A gente morava portão a portão com a Escola Paulo José de Erenosson. Então, assim, eu tenho um amor muito grande por essa escola, sabe? E tudo começou lá. Então, assim, é o que eu procuro mostrar para os meus filhos e para o meu neto. Assim, corre atrás. Correndo atrás já é difícil, Júlia. Muito difícil. Então, assim, corre,
que as coisas vão se abrindo, os caminhos vão se abrindo na vida da gente. Com certeza, muito bacana. Ismari, eu queria também falar do seu pai. O seu pai tem uma trajetória muito bacana também na música, né? Um violeiro muito conhecido na cidade. E nessa época, assim, tem alguma história marcante? Ele fazia shows, você acompanhava? Você já pensou seguir esse caminho também? Tem dom com a viola? Assim, quando meu pai... É uma história... Uma hora eu vou vir para contar a história do meu pai, que eu tenho orgulho. Tanto é que os vereadores se reuniram lá para fazer uma homenagem para ele. Infelizmente, a gente não pode fazer, né? Os vereadores se reuniram lá através da Denise para prestar uma homenagem para meu pai. A gente está preparando alguma coisa aí já. Então, assim, meu pai, por um período, ele foi o músico, né? O caipira, naquela época, mais famoso de Uberaba e região. Existia, naquela época, um festival que se chamava Festival Arizona. Era patrocinado pela Souza Cruz, que era, na época, potência, né, em fabricação e venda de cigarros. Tal. E essa final, a Souza Cruz era a patrocinadora master, não era outro nome naquela época, né, da festa de peão. E o festival culminava no último dia do Rodeio de Barretos. Eram feitos preliminares em todas as cidades, né? Tipo assim, fazia preliminar de Minas Gerais, fazia no Triângulo, fazia no Noroeste, Alto Paranaíba, e daí saía o representante de Minas Gerais. E meu pai venceu todas as etapas e foi representar Minas na final, lá em Belo Horizonte. E sagrou-se, graças a Deus, campeão. Uberaba foi uma festa, assim, quando ele chegou, parecia que era a seleção chegando. Estava chegando com o título. E naquela época tinha muito cantor sertanejo, muito caipira na cidade e tal. E por 2 anos ele viajou, no mesmo ônibus de Milionário Zé Rico. Nossa. Naquela época não tinha. Cantavas o quê? No lugar maior que cantava era um circo. Tinha um circo, então marcava de ir lá. E isso era um dos benefícios de ganhar o assinava festival. Um contrato de 2 anos, 2 LPs e viajar abrindo shows de Milionários é Rico. Legal. Ele tem toda essa... Tinha, né? Meu pai faleceu tem 2 anos. Ele tinha todo esse acervo em casa. E a maior decepção dele... Frustração. Nos últimos 15 anos, era o quê? Reconhecimento. E tem uma pessoa, assim, que eu para mim, ela é um cara sagrado, tá? Que é o Gilberto Rezende. Por quê, Caio? Você precisou de acervo de Folia de Reis, ele tem. Você precisou de acervo de Catira, ele tem. E ele tem um acervo de todos os artistas sertanejos de Uberaba. Ele tem um acervo de Toninho Marieta, que você não sonhava vocês nem sonhavam nascer, que é o pai do Robson, o avô do Robson Quirino. Tinha o Edim, na época, que foi um dos principais, que tinha um programa de televisão que levava os artistas de Uberaba, tal, tinha um programa de rádio e tal. Então, assim, viveu isso tudo e nunca foi reconhecido, sabe? E, infelizmente, eu fui conseguir fazer uma homenagem para ele pós-morte. Mas fez, e tenho certeza de onde ele estiver, ele está mais alegre com esse reconhecimento. Sem dúvidas. E assim, independente de onde ele estiver, mas em vida também, sabia da admiração que você tinha por ele. Assim. E assim, você citou o Gilberto Rezende aqui, né? Ele é uma figura importantíssima para o nosso município. Foi entrevistado nosso aqui que bacana. No final da temporada. Não sabia. E a entrevista aqui, cerca de 1 hora, para falar um pouco da história sobre a história dele, né? E ele é muito importante para a música, principalmente porque ele levava, foi, acho que um dos pioneiros de Uberaba, que trazia as pessoas para cantar na Casa do Folclore. Ele trouxe muitas pessoas. Não, quem teve oportunidade em Uberaba passou pelas mãos do seu Gilberto. Exato. Pelas mãos do seu Gilberto. Muito E não só na viola, no Catira, na Folia de Reis e tal. Então ele tem um acervo assim, maravilhoso. Que é fundamental para a história da cidade, né? E ele movimenta isso até hoje, né? Na página do Facebook dele, ali sempre tem postagem. Coisas de Uberaba. Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Quando ele estava indo embora aqui do podcast, eu falei, mas o senhor vai sozinho? O senhor desce sozinho? Ele, uai, por quê? Eu falei, não, tem alguém esperando o senhor? Ele,
Não, porque A teria. clareza dele Então, assim, espanta. Espanta a gente. Ele é assim, ele tem mais de 90 anos, ele é mais lúcido que a maioria das Muita pessoas gente. que nós convivemos. É. Ele é um fenômeno. Mas voltando dentro dessa história da Câmara, né? Você foi um dos primeiros assessores da Câmara Foi Municipal. o segundo. Segundo assessor. Segundo assessor. E eu queria que você contasse um pouco dessa história. Como é que foi o começo assim dessa assessoria? Se foi isso que te despertou às vezes uma vontade de ser um dia um representante? Como é que foi isso? Olha, começou assim, lá atrás, na realidade, não tinha esses órgãos de fiscalização como tem hoje, né? Então, antigamente não tinha a questão do nepotismo. Quer dizer, tinha um nepotismo, mas não tinha nada que impedia o A nepotismo. nomeação. Tal. E o primeiro assessor da Câmara Municipal foi o Júlio César, finado Júlio César, contratado pelo Minervino Cesarino. Tal. E naquele momento tinha só um assessor. E o assessor do Eli era o doutor Marcelo Pales de Vasconcelos. Tal. E assim, o que acontecia? Tinha muita coisa que o Pales não sabia fazer. Ele era muito técnico, advogado e tal, mas coisas de rua. A parte política ele não dominava. E eu fui para a Câmara, eu trabalhava de manhã, tanta coisa que vou me lembrando. Sabe o Ney? Ney, do PT, tal assim. A mãe dele tinha um restaurante na Major Eustáquio. E o Ney sabe disso. Eu tenho uma alegria danada quando eu encontro com o Ney e com a irmã dele e tal. Eu fui entregar marmitas para Dona Lídia. Dona Lídia era a mãe. Eu não lembro, não sei se ela já faleceu. Se Deus quiser, não. A Dona Lídia é mãe do Ney. E eu fui entregar marmita, entregava lá 50 marmitas para ela. Ele descia para a Câmara tal, e ficava sapeando lá. Tal. E o Marcelo, vendo aquela correria minha, começou a falar, vou te ajudar também. Tem um ticket aqui, eu vou te dar o ticket aí, você vai me ajudando aqui. E fui ficando. Aí logo depois surgiu a oportunidade de ser 2 assessores. Aí ele me contratou. E fiquei na Câmara 4 mandatos com ele. 4 mandatos com ele. Aprendeu bastante, né? Assim. Aprendi tudo, Caio. Exato. Porque assim, lógico que a política mudou, né? Mas o network, a conversa, você ir lá no bairro, conversar, ver que o cara está precisando e tal, isso não mudou. Exato. Isso né? é a política e sempre vai ser. Essa é a política do corpo a corpo que a gente tem. Hoje tem o virtual, tem o que a gente vive hoje, que encurtou. Que não exclui. Encurtou, mas não exclui a Não. É. Encurtou. Se você analisar a minha votação, cara, que a gente já fez isso algumas vezes, a minha votação no meio do idoso ali é muito forte. É muito forte. Que hoje ainda eu preocupo com isso. Quando diagnóstico, a gente faz o diagnóstico lá, fala, ó, quem está conversando ali é idoso. Eu falo, então deixa eu ir lá conversar com ele. E vou para a rede social, converso e tal, e assim. E o idoso, ele é contumaz. Né? Ele está ali e gosta de passar mensagem, gosta de conversar. E eu dou muita atenção nesse sentido ainda. E é um eleitor mais difícil no sentido de... Porque ele é mais orientado, mais instruído. Sim. E é um eleitor que se você não tiver o dia a dia e conversar com ele, você não cativa. Teve um momento, Caio, foi meados de 2016. Eu conversava com tanto idoso, tal. E idoso é assim, atividade. Eles querem atividade. Atividade, falava, não tinha ainda a época do UAI. Tal. Que eu falei, você quer saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vou fazer um forró da melhor idade lá no Centro Social Urbano, lá na Badia. Chamava Forró da Melhor Idade. Eu tenho lá nas minhas redes sociais muita coisa. E ele perdurou lá quase por 10 anos. Então, era na quarta ou quinta-feira. Dava uma média de 300 idosos. Toda semana. Projeto toda gigantesco. semana. E assim, eu ia para lá, dançava com todo mundo, a gente animava, levava um lanche, tal, assim. E depois o Centro Social Urbano, a prefeitura pegou o Centro Social Urbano e acabou o forró, tal. Mas aí já tinha o forrozinho deles lá do UAI, que perdura até hoje, mas assim, eu tenho várias amigas, tal. E, assim, é muito fácil de agradar, sabe? Na época, Dia das Mães, por exemplo, eu ia lá, copiava 200 CDzinhos, fazia uma capinha, colava, fazia uma capinha Dia das Mães, tal, levava, mas é assim,
o que eu recebia de ligação depois, Caio, sabe, assim, e era muito unida a turma. Ó, faleceu a Dona Maria. Não, vamos todo mundo lá, tal, assim. As pessoas são gratas, né? A vida pública, Caio, proporciona para a gente satisfações, alegrias, que, infelizmente, muitos políticos não entendem isso. Não entendem isso, sabe? Pega a vida pública e assim, acha que a emenda que você passa lá para a ILPI, tal, já é o bastante, já é uma ajuda sensacional. Mas, às vezes, você perdeu um tempinho, sabe, de bater um papo, conversar, ouvir, encurta uma distância muito grande e a terceira idade aí é muito carente disso. Então, assim... Eu concordo com você e, assim, é uma coisa que eu tenho amadurecido, né? Porque eu venho... Obviamente, eu faço e fiz muita política no tete-a-tete, olho no olho, mas eu venho já de uma geração que é digital, né? Sim, sim. E a política é muito digital, redes sociais. E eu tenho aprendido, né? Eu estou no meu 5º ano de mandato, eu tenho aprendido muito... No 6º, né? No 6º ano de mandato e tenho aprendido muito a importância desse dia a dia de estar com as pessoas. Recentemente eu vi na porta da Câmara ali uma pessoa falar para um vereador assim, o quanto ela ficou feliz de ter recebido uma mensagem de parabéns, de aniversário. No dia do aniversário o vereador mandou. Sim, Caio. Isso não muda a nível de gestão pública, mas para a pessoa faz toda a diferença. É assim, até por questão de economicidade, teve um momento que nós paramos de comprar os selos. Né? Até porque tinha chegada da rede social. Ela falou, não, o que eu tenho que fazer é que eu faço através de um WhatsApp, Sim. tal, assim. Mas, Caio, que eu presenciei o antes e o depois. Aqui, ó, até arrepio. Você não sabe o que é ser abordado por uma senhora ou um senhor na rua, fala, rapaz, recebi sua cartinha lá, foi a única coisa que eu recebi no meu aniversário. Mas era muito, Caio, muito. Porque assim, lógico, o virtual chega, né? Chega de uma forma ali. Mas você abrir e receber uma cartinha ali, tal, era uma coisa assim, e às calorosa. Vezes a família esquece, né? A única coisa que a pessoa esquece. E é algo assim que vem da nossa vida mesmo, né? Às vezes, com trabalho, vocês dois aí na vida pública, a gente muda o foco, mas é algo que às vezes a gente perde dentro da nossa família, né? Eu tinha um projeto, Caio, em mente, em cabeça, que foi um projeto que eu tentei até startar na outra gestão que eu tive à frente da Câmara Municipal. Que era o quê? Fazer reuniões no bairro. Uma reunião de requerimento. Tá certo? Vamos sentar com a população e tal. Só que naquele momento tinha que comprar um equipamento que era muito caro. Tal. E eu falei assim, bom, se eu ganhar a presidência, vou comprar esse equipamento. Tal. Nós compramos equipamento, uma maleta para você fazer a transmissão ao vivo, tal. Tá lá, tal, mas assim, infelizmente, eu vejo que não vai ter tempo hábil mais para de fazer. Iniciar. Quem sabe a gente dá tempo de fazer um assim, mas assim, eu acho que a Câmara tem que ir lá, apesar de nós estarmos lá na ponta, andando, passando nas ruas, conversando, tal, tudo assim, eu acho que é um momento da população ter uma reunião lá e sentir o calor daquilo que acontece, de que forma acontece, ver um debate entre um vereador e o outro. A estrutura tal. da Câmara, né, Isso, nos bairros. Isso. Mas nós vamos ver isso um dia. Se Deus quiser, a gente tira do papel ainda nessa legislatura. Acho que a gente tem toda a estrutura possível. Agora, dentro do que a gente estava conversando, né, você comenta que passou num concurso e foi motorista da prefeitura. É até uma pergunta que a Júlia ia te fazer, eu não sei se ela sabe os bastidores, mas aí eu queria te perguntar, se você puder falar, né? Eu sei que o começo dessa trajetória não foi fácil, não. Como é que foi esse começo na prefeitura? Então, assim, a gente tinha acabado de sair de uma eleição, que igual eu te falei, ele perdeu, né? Perdeu, e eu estava lá há 3 mandatos, porque ele perdeu, depois voltou e ganhou de novo. Estava há 3 mandatos lá, tal. E eu falei, não posso ficar desempregado, tal. Aí eu lembrei da carteira de motorista tão sonhada, né? E você tinha chegado a dirigir caminhão quando tirou a carteira? Não. Primeira vez foi na prefeitura. Aí eu falei assim, eu tenho carteira de habilitação, tá tendo um concurso. Né? Que foi quando eu fui
Passei em primeiro lugar, nós passamos em 3 no primeiro lugar. Os 2 colegas meus ainda trabalham na prefeitura, é o Vanderlei e o seu João, tal. E pela idade, eu fiquei em terceiro, tal. E convocaram, acho que naquela época usava muito, e é uma coisa, o cara, que a gente tem que rever politicamente, mas em outro momento, essa questão de autorização para qualquer um dirigir. Acho que tem que ter o concurso de motorista. Nós temos eu defendo muito essa classe do motorista. Sabe? Nós temos que voltar a ter concurso de motorista. Tá? Se você é diretor, você é diretor. Você não está lá para dirigir. Mas, enfim, não quero entrar nisso não. Exato. Fui trabalhar. E, naquele momento, assim, eu tinha tido um distúrbio com um grande amigo meu hoje, chama Celção. Aposentou na prefeitura e tal, mas o pupilo dele, que era vou lembrar o nome dele aqui agora mesmo, encontro com ele todo, Edgar. Encontro com o Edgar todo dia nos corredores da prefeitura, eu falo assim, se me deve, esqueci não. Tal. E cheguei lá, me apresentei pro Celção, falei, Celção, passei num concurso, eu estava esperando. Eu sei, tal. Eu estava assim, esperando. E aí? Não, e ali, tá vendo aquela cobertura lá? Tem um banco lá, tem um pessoal lá, senta lá que a hora que precisar eu te chamo. E fui, aqueles bancos de madeira antigos, sabe, que tem na roça, tal, duro pra caramba, tal. Fiquei lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, falei, não dá mais não. Tal. E tinha um amigo meu, o Carlinho, que é esse que hoje eu sou, ele é meu colaborador, não gosto de falar a palavra patrão, não, ele é meu colaborador, tal, e era o chefe, falei, ele era chefe de seção na Secretaria de Saúde. Procurei ele e falei, deixa eu te falar um negócio para você. Dá um jeito de chegar no doutor Marcos aí que eu vou chutar o balde, não aguento mais não. Ficar aqui parado todo dia. Ficar sentado o dia inteiro jogando dominó. Ninguém merece. Tal. Aí o recado chegou, o Celção falou assim, me chamou um dia e falou assim, amanhã você vem mais cedo aí, tal, que eu preciso de você. Só que você tem que chegar 6:45, que eu preciso, você está num lugar aí às 7 horas. Falei, nossa senhora, levantei 5 horas, vesti roupa, falei assim, hoje eu vou dirigir. Tá. Mas não estava pensando, dirigir um carro, velho. Estava pensando na missão que ia ser dada. Aí, cheguei, 6:45, o Edgar estava lá, falou assim, tá vendo um ônibus 30 aí? Não lembro o número. O ônibus X lá? Falei, falei, já amarelei, né? Porque eu tinha dirigido o ônibus só para fazer a prova. Tal. Tá, falei, tem esse endereço aqui, você pega o ônibus e vai lá. Eu falei, nossa senhora, tal. Mas não tinha jeito, não tinha saído, eu falar que nunca tinha dirigido ônibus, tal. Peguei o ônibus e vazei pro endereço, lá na Abadia, tal. E fui de boa, tal, tudo de manhã cedo, não tinha movimento, tal. E cheguei na rua, tal. Falei, que será esse trem? Deve ser alguém que vai viajar, alguma coisa assim, tal. E fui andando na rua, chegou lá na frente um monte de gente no meio da rua. Tal. Opa, achei o lugar. Tal. Cheguei, a hora que eu cheguei, uma pessoa já veio na porta, antigamente era um negócio assim, que tinha uns ônibus, uma alavanca, a porta abria e tal. O cara entrou, você que vai levar nós? Falei, eu mesmo. Tal. Deixa eu perguntar, quem que abre aquela porta? Hã? Quem que abre aquela porta pro motorista? Não, hoje eu não sei como é que é, não. Não, mas na sua época. Na minha época era uma alavanca, assim, Não, mas pro motorista, não tem ninguém dentro do ônibus. Quem que abre aquela porta? deixava ela aberta. Ela fica aberta. Fica aberta. Que essa é a curiosidade que eu tenho. Não. Quem que abre a porta pro motorista? Não, assim, se você fecha, você não sai. sai. Aí se abria, ela ficava aberta. Aí ele falou assim, você que vai levar nós? Eu mesmo. Tal. E entrou um monte de gente, né? Aí entrava gente chorando. Eu falei, cacete, que é isso? O que tá acontecendo? Pô, chorando? Que desgrama que é essa? Tal, não, vamos. Tal. Falei assim, mas vamos pra onde? Não, o velório já saiu. Era velório. O quê? Foi o quê? Velório? Não. A funerária já saiu. Falei, nossa, velho. Vou carregar a pessoa que tava indo pro velório. Assim, Aí falou assim, e o percurso? E o Celção era foda, tinha feito de sacanagem. O cara falou, não, eu te ensino. Eu falei, então vamos. E fui. E que o povo tudo chorando. Nossa Senhora. E na hora,
eu foi revoltado com aquele trem. Falei, pô, o cara me pôs carregar. Primeiro trabalho, depois para carregar o pessoal. Tal. E fui. E assim, fiquei lá uns 3 meses. E assim, por Deus do céu, tinha velório que o povo chorava tanto que você não conhecia quem era, mas você começava a chorar também. Jesus. É mesmo, não, tô falando sério. E o pessoal da prefeitura das antigas que tá ouvindo sabe disso. Sabe disso. Aí, o Carlinhos, esse menino que trabalha comigo, continuou tal. Aí o doutor Marcos falou assim, não, leve lá para saúde que você. E eu fui lá para saúde. Era na Santos Dumont, em frente à casa do Hugo Rodrigues da Cunha, um predinho de 3 andares que tem lá. E fui para lá. Tal. Aí estou lá, dirigindo para o Carlinhos, dirigia para a Renata, tal. Onde o Carlinhos falou assim, ó, tá precisando de um motorista lá no centro diagnóstico. O Celso falou para você ir. Eu falei, vou, tá. Mudar, né? Esse setor, tô Vou, agora, tô pronto. Tô dentro. Tal, eu já estava feliz, não estava carregando velório mais. Tal. Tô pronto. Pô, qual que é o carro? Falei, não, que é a motinha, que é a caixinha atrás lá. Uma caixa de fibra. Tal. Falei, beleza, quem que eu procuro lá? Falei, você procura a Sandra, que é a diretora lá do Centro Diagnóstico, que à época era do lado do Centro Médico. Tal. Aí cheguei lá, inclusive, quem fazia quem faz o exame como é que chama, Caio? Quem faz a coleta do exame? Não. Quem faz o exame laboratorial é médico, enfim. Os universitários. Biomédico. E, coincidentemente, o biomédico era o esposo da Anne, sabe? A francesa. E que você já conhecia? Não, conhecia ele naquela época, ele não era nem casado com a Anne, tal, tudo. Cheguei lá, tal, me apresentei, tal. Ela pegou e falou assim, ó, a relação de UBS é essa aqui e tem 3 PSF que você tem que passar mesmo. Tá aí eu, paz, no arrumadinho, velho. Tênisinho bacana, calça jeans, camisa pra dentro, que eu usava muito camisa pra dentro, de motinho, óculos. Feliz. Da vida, velho. Tal. E fui lá pro Inimar Baroni. Era lá no Boa Vista. Falei assim, já tinha a rota pronta, né? Falei, beleza. Cheguei lá no Inimar Baroni. Quem me recebeu na época, hoje é uma grande amiga minha, a Lili, enfermeira, tal. Cheguei lá, falei assim, eu vim buscar aí uns trem aí para fazer exame laboratorial, tal. Ela falou assim, naquela sala ali. Aí eu já contei pro Caio. Cheguei lá, velho. Era exame de fezes. Tinha de exame de fezes e de urina. Mas assim, era coisa monstro. Não, assim, eu tenho a satisfação da Secretaria de Saúde saber dessa história. Tal. Eu falei, nossa, velho, como é que pega? Ela falou assim, tem uma luva lá do lado. Aí pegava. Falei, não vão me derrubar. Não vão. Mas ali eu já brochei. Falou, nossa senhora. É. Saí da brasa que era espeto. Falei, mas não vão me derrubar. E peguei aquilo tudo tal. E tive que dar 2 viagens no dia. Passar todas as UBS e tal. E a hora que eu cheguei no centro médico, foi a maior cornetação do mundo, né? Tal. Vamos ver quantos dias você vai ficar. O outro demorou 2 meses. Foi embora. Eu falei, não, eu vou ficar. Eu vou ficar. Porque aí eu já falei assim, vou mostrar para o Celso que eu fico. E fiquei. Aí o que aconteceu? Comecei a fazer amizade em todas as UBS, sabe? Enfermeiros, médicos, o administrativo. E fui indo. Aí acostumei. Fazia aquilo com a maior tranquilidade do mundo. Depois aumentou demais, tiveram que me dar um carro para me fazer a coleta. Tal, e fui fazendo amizade. E tinha o Carlinhos, que era chefe nosso, tal, resolveu candidatar-se a uma vaga de conselheiro fiscal do Epserv. Aí fizemos uma eleição para ele, ganhou. Depois teve o Joãozinho 30. Você já conheceu o Joãozinho 30? Que eu me lembro, não. Ele é diretor lá da Secretaria de Obras lá. Às vezes conheço, mas por nome não estou lembrado. Provavelmente você conhece ele, que faz tudo tal. Aí ele candidatou, fizemos tal. E os caras falaram assim, por que você não é um candidato? Não, não posso não. Tal. E não mexi com aquilo naquela época. Larguei para lá.
Tal. Mas isso é muito, assim, eu acho bacana você contar essa história, porque quem igual eu, né, que te conheço há sei lá, 7 anos, 6 anos, nem imagina que hoje você, que é presidente da Câmara, passou pelo que você passou, então, a sua história profissional. Aí, logo depois, fiz o concurso da Polícia Civil, passei e fui embora. Virei polícia e tal. E aí, o Eli foi mais uma eleição, eu já não trabalhava com ele, já era polícia, tal. E depois ele falou assim, não vou mexer com isso, não. Aí o pessoal da saúde, Carlinhos, Joãozinha, Renata, a turma lá, falou assim, o povo tudo gosta de você da saúde. Você não mexe com isso? Eu falei, gente, não mexe com isso. Eu falei, não vou mexer com isso, não. Tal. Aí o que aconteceu? Para complementar. Eu já era filiado ao partido. Vai para você ver como é que é as coisas, que Deus põe a coisa na vida da gente. Às vezes já até extrapolei o tempo aí, né? Extrapolou, não, fica tranquilo que aqui não tem tempo. Aí, não. Caio, o doutor Marcos me chamou um dia, lá no escritório dele, falou assim, deixa eu te falar um negócio pra você. Doutor Marcos, para quem nos assiste, é o Marcos Montes. Doutor Marcos Montes. Falou assim, ó, os meninos ficam aqui falando o dia inteiro pra você ser candidato. E você não quer. Mas eu preciso de você numa missão. Tá? O DEM vai filiar com PSB de bola. E a turma lá não quer aceitar o Borjão e o Itamar, não. Vai para lá, convencer os caras. Eu preciso que você vá para lá convencer os caras. O pastor Luiz era um dos que eu tinha que convencer. Gilmar Massaneta, um assessor da Luciana hoje. Nossa, então, assim, eu não sabia. O pastor Luiz, então, está envolvido com política tem muito tempo. Eu não sabia. Tem. O que é, Arthur? Não, você vai falar que o Itamar já está velho, já está cansado, não dá conta mais, que o Borjão não é isso tudo não, tal. Falei, tá bom. E fui. E fazia as reuniões. Você lembra uma casinha presépio que tem no Odilon Fernandes? Lembro. Então, era lá as reuniões, porque era do doutor Horizon lá, que ele era o presidente do partido. Morei lá, assim, lá perto a vida inteira. Então, as reuniões eram lá. E eu ia para lá, falei, não, gente, vamos peitar esses caras, você está doido, tal. Mas o combinado é de hora que fosse filiar, eu vazar. E eu fiquei fazendo inferno, tal. E assim, faltando 2 dias para a eleição, os caras montou um chapão na Câmara, tal, e o Itamar e o Borjão não quis coligar com o PSB e vazou pro chapão. E eu estava participando das reuniões, tudo, vendo ali os caras, tudo assim, do meu naipe, né, tal. Aí vem aquela, né, tal. Doutor Marcos, que trem lá ficou bom. É tudo igual eu, pé de chinelo, velho. Ninguém é mandatário. Ninguém é mandatário. Aí falou assim, você quer? Bota todo mundo para te ajudar do partido. Agora. Todo mundo foi, doutor, tal. E fui eleito, fui o mais votado da chapa, tive 2.780 votos, tal, assim. Então, assim, eu acredito muito em Deus, sabe? Que Deus vai abrir um caminho para mim. E não tem como, Caio, eu não acreditar por tudo isso que eu acabei de contar aqui. Sim. Sabe? Eu deixo muito nas mãos de Deus. Tem hora que chega uma situação que você fala assim, não, Deus vai me mostrar a porta que eu tenho que entrar. E assim eu vim tocando até hoje. Então, assim, por isso tudo, Caio, às vezes as pessoas falam assim, você tem uma casca grossa. Não é casca grossa. É vivência, né? É porque eu vivi o que milhões e milhões de brasileiros vivem. E por isso, hoje, eu gosto tanto de cuidar das pessoas, sabe? Faço minhas atividades com criança lá no Campo do Vila. Já chegamos a ter lá 120 crianças no Campo do Vila. Faço o Dia das Mães, faço meus flashbacks, né, que estão um pouco parados agora, mas já foram aí mais de 25 mil toneladas que nós arrecadamos, sabe? Hospital da Criança, as entidades, não gosto de falar nome não, então, mas assim, eu gosto de cuidar das pessoas, porque eu me sinto, a hora que eu cuido, que eu estou fazendo o que todo mundo fez por mim nesse percurso da minha vida. Todo mundo cuidou de mim, todo mundo me ajudou de uma certa forma. E eu tenho essa obrigação comigo, de querer cuidar das pessoas. E assim eu vou tocando aí minha vida aí até hoje. Ismari, é muito bacana também a sua trajetória dentro da Polícia Civil. Eu imagino aí que você deve colecionar alguns casos, né? E eu queria que você contasse pra gente, que a gente recebeu também antes, um caso específico lá de Serra Dourada. Nossa. Deixa eu te contar pra você ver. A gente... hoje, eu fiquei
fiquei 12 anos na Delegacia de Homicídios. A gente costuma falar que você aprende a ser polícia, que você aprende a investigar, Delegacia de Homicídios. Delegacia de Homicídios. Então, fiquei por lá 12 anos, depois fui para o setor de inteligência, fiquei vários anos, e nos últimos anos, até pela questão de ser vereador e tal, e você vai perdendo o pique da coisa. E hoje, a segurança pública, ela se atualiza tão rápido com os equipamentos que a gente tem, com os mecanismos de investigação que a gente tem, em que a gente está mais velho, a gente tem que deixar para os mais novos. É porque o cara já entra dentro da informática, dentro da tecnologia, de rede social, tem muito mais capacidade que a gente. É outra cabeça, né? E estou no administrativo um bom tempo já. Mas em 2012, eu e meu hoje inspetor aí do 5º Departamento de Polícia Civil, Marcelinho, que me ensinou muita coisa. Eu tenho 2 pessoas que me ensinaram, 3 pessoas que me ensinaram. Né? Primeiro é o doutor Eli, delegado. Tal. Depois o nosso inspetor da Delegacia de Homicídios, o Gonzaga. Né? E depois, posteriormente, o Marcelinho, que era mais velho de polícia do que eu, que é mais velho de polícia do que eu, me ensinou muita coisa. Em 2012, de 2009 para frente, começou as facções criminosas se organizarem, né, e ramificarem para o interior, né, porque lá em cima estava tendo muito combate, começaram a ramificar pelos interiores aí de Minas Gerais. E, naquele momento, a gente fez investigação aí de um cara, ele tinha cometido 4 homicídios, tal. Começamos a investigar esses homicídios e desencadeou um nome lá, tal, que era um dos primeiros caras que chegou aqui para uma facção criminosa, tal. Eu e o Marcelo desencadeamos uma operação, nós prendemos 86 pessoas. Meu Deus. Não só em Minas. Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. Para lá. Tal. Conseguimos lograr êxito aí em quase 70 prisão da facção mesmo. Tal. E eu recebi o troféu, está lá na Câmara, depois eu quero te mostrar ele, do melhor investigador de Minas Gerais. Que bacana. Tal. Só que assim, Caio, naquele momento, você falar assim, você tá doido que eu vou mandar lá no Jornal da Manhã que eu ganhei uma premiação, porque tal, uma coisa que passou batido. É que assim, você meio que coloca um alvo nas costas. Exatamente isso. Aí, tá lá o troféu, tem a honra de ter recebido dele, tá lá guardado. Mas não era uma coisa para se comemorar a época lá. Tal. Quando você falou, e voltando um pouquinho aí, quando você falou não vou citar nome não, nós fomos acionados um homicídio, um corpo encontrado lá no Serra Dourada, uns predinhos que tem lá, tal, deslocamos para lá, a equipe deslocou para lá, chegamos lá, um corpo deitado ao solo lá e com várias marcas de cigarro, com os olhos perfurados, com 2 pauzinhos assim, tal. Até a presente momento ali, diagnosticamos tortura, né, tal. E começamos a investigar, e assim, não foi um crime difícil de apurar. Pelas circunstâncias, né, duas usuárias com um usuário e tal, aí você começa a investigação ao contrário, né? Em vez de você começar dali para frente, você vai lá de lá para cá. E foi tranquilo, resolvemos e tal. E precisava o quê? Antes de lançar os mandados de prisão no sistema, se localizar. Porque antigamente vazava muita informação, que era tudo papel, essas coisas, ia para fora e tal. Falou, não vamos lançar não, para não prejudicar a investigação, e vamos. E prendemos as meninas. Prendemos as 2 meninas, tal, tudo. E eram 2 mulheres que tinham 2 cometido. mulheres. 2 adolescentes à época, usuárias.
ambas usuárias. Tal. E, coincidentemente, na eleição passada, eu fui lá no Rio de Janeiro, tem um projeto da prefeitura, o Caio sabe, que é da varrição. E fui lá, falei, ó, vou reunir o pessoal da varrição do Rio de Janeiro, você vai lá. Tal. E estou lá conversando, pedindo voto, a pessoa falou assim, meu voto você não vai ter não, você me prendeu. Aí você já gera, né? Nossa, tal, achei tal. o inimigo. Tal. Eu falei, quem que é você? Eu falei assim, Tassiana. Eu falei, Tassiana? Tal. Foi Tassiana do Rócio. Aí eu falei, nossa senhora, Priscila. É dedo do crime. Era uma das autoras. Sim. Tal, mas ela só falou que lá também não tocou, não. No assunto. Eu ainda falei assim, ó. Fiz meu trabalho. Eu fiz o papel do Estado. Eu só te prendi. Não judiei de ser, tal, nada. Tá? E continuou. Tal. De vez em quando acontece isso. Tal. De encontrar alguém que você prendeu. Vou abrir um parênteses aqui. Teve um dia que eu fui contratar um cara para jogar no Vila. E você já tinha prendido ele. Joga pra você não, você já me prendeu 2 vezes. Aí lascou. Tá. Aí, agora, pode falar, menos de um mês agora. E eu posso falar, porque assim, eu cheguei na escola, cumprimenta um, cumprimenta outro, tal, e um dos movimentos, assim, eu ainda não perdi o tino policial de fiscalizar tudo que está acontecendo no meu entorno. Né? Cheguei tal, e vi que uma pessoa fechou a cara, a hora que eu passei o rosto para ela, fechou a cara. Né? Falei, o que será? Tal. Mas sem nenhuma periculosidade, até porque eu vi que ela estava com a roupa de professora da escola. Mas eu vi que ela me tortou o olho para mim. Falei, não. Eu cumprimentando, falei, vai chegar nela. Ou ela vai me rachar no meio com alguma coisa, tal. E chegou nela. Ela falou assim, você me conhece? Falei, não, senhora. Ela falou assim, eu já te odiei demais. Mas ela falou assim, sabe quando a pessoa fala que te odeia, que você fala assim, me odiou mesmo. É com ódio mesmo. Tal. Hoje não. Hoje você está nas minhas orações. Eu falei assim, bom, vamos começar pelo ódio, né? Ela falou assim, você perseguiu minha filha demais. Eu falei, eu persegui a filha da senhora? Aí, assim, até num defesa, falei assim, o que ela fez de errado? Ela falou assim, ela participou de um homicídio. Então, eu falei assim, não. Então, assim, não estava muito errado, né? Ela falou assim, não, mas, nossa senhora, vocês perseguiu ela perseguindo mesmo. É o seu trabalho, né? Faz parte disso tudo. Ela falou assim, não, eu falei assim, mas agora vamos para a parte da oração. Tal. Aí ela pegou o celular dela, tal. A foto você prender nela. Eu falei, não, lembrei dela. Tal. Pois é, tal. Eu falei assim, olha ela dando palestra em São Paulo. Falei, que bom, tal. Mas assim, né? Achei bacana. Venceu, ela venceu, ela assim, saiu da vida do crime. Você sabe o que é essa palestra? Não, eu falei assim, disso tudo aí. Isso tudo aí que você está falando. Eu falei, como assim? Ela faz palestra hoje, de antes do homicídio, até ela se curar, sair das drogas, escrever um livro, e hoje ela faz palestra que legal. do livro dela. Meu Deus. Então, assim, hoje você está nas minhas orações, porque, de certa forma, às vezes, se não acontece aquilo, ela poderia estar no lugar do Rócio, morta. E hoje, passou por estudo, eu tenho orgulho da minha filha hoje. Que legal. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se pode responder, mas o primeiro homicídio que você contou, tinha alguma relação familiar? Era um homem, uma mulher, o corpo? Não, assim, ele era... Ambos eram usuários, os Entendi. 3 eram usuários, e ele tinha recebido uma aposentadoria, tal, e estava com o pacote no bolso. E começaram a usar, tal, e ele contando papo que tinha recebido uma herança. Recebiam herança, tal. Aí consumiram tanta droga que o dinheiro acabou.
Falei, não, cadê? Vamos comprar mais. Não tem dinheiro mais, não. Você tem, você vai contar onde está a herança. Não tem herança. Tem, aí. Aí provavelmente judiaram dele. Para contar tinha, onde estava o suposta. dinheiro, mas não tinha mais dinheiro. Já tinha queimado tudo. Meu Deus. Mas essa história sobre a superação da filha dessa senhora é sensacional, né? Assim, cara, Sensacional. depois eu vou te mostrar. Eu quero até achar um mecanismo. Vou ver se juridicamente isso, mesmo eu tendo participado disso tudo lá, eu não tive participação nenhuma na conquista dela, na recuperação dela, no livro e tal. Não tem participação nisso. Mas assim, eu vou ver se juridicamente se pode fazer alguma coisa para trazer ela para lançar esse livro. Que esse livro é um livro de Uberaba. Ela é uma guerreira, uma remanescente de Uberaba. Então, assim, e sem falar que é fenomenal. A mãe dela vai arrumar um livro para mim, para me ler e tal. É uma história, assim, de superação, vitória, de né? conquista, de superação e de tudo. Muito bacana. Infelizmente, uma história rara, né? Exato. Mas que é bom a gente ter de exemplo. Eu tenho algumas histórias lógico que é outro dia e tal. Deixa eu ver quem é mais velho aqui. A equipe ali é mais velha um pouquinho, né? Então, assim, quem lembra da... O mais velho da equipe aqui deve ter 34, 35. Não, mas lembra. Quem lembra da Virlaine? Eu lembro, é estudante de medicina. Aí, ó. Ele lembra, Eu peguei o cara. Então, assim, uma história sensacional. Namorado da menina, pedreiro. É ruim entrar nisso, assim, ajudando a menina, tal. Chegou na véspera de formar, e assim, uma menina extremamente honesta, uma família extremamente honesta. Coincidiu do relacionamento desgastar. Tá. E ela terminou com ele. E não foi assim, muita gente à época falou, nossa, sacanagem dela, tal. Não foi. Nós investigamos tudo. Foi assim, foi um desgaste de relacionamento que levou ela a terminar com ele. Na véspera da formatura, tudo, tal, ele levou ela, matou ela, desovou o corpo, mas nós pegamos o cara. Então, assim, são coisas, Caio, tipo isso, que me levaram a ter uma casca grossa, sabe? Você passar por tudo que eu passei na minha vida. Você ir trabalhar numa delegacia de homicídio, onde você faz investigação ali de coisas, tem crimes para contar aí que você fala assim, isso não é humano. Essa pessoa Uma pessoa humana, por mais mal que ela seja, não tem cabimento ela fazer isso. E o quão frustrante é pra você encontrar, às vezes, um cara que cometeu um crime desse, tirou a vida de outra pessoa, você encontrar ele na rua alguns anos depois? Porque, em tese, numa sociedade séria, ele deveria ficar preso muito tempo, ou o resto da vida. Pelo tempo que eu sou polícia já, Caio, isso acontece direto. Sim, direto. imagino. Vou te contar um fato aqui. Eu não vou lembrar em qual eleição que foi. Se foi na primeira ou na segunda eleição. Eu tive 84 votos dentro da penitenciária. E não foi de agente. Foi de preso. Eu perdi detentos. por Edmilson Doidão. Só ele que teve mais. Muitos teve votos lá, mas eu perdi por Edmilson Doidão. Porque, assim, a minha vida inteira, eu nunca sacaneei. Cumpriu a lei. Só que, assim, chegava na delegacia, eu falava assim, prendeu, tá lá na cela e tal. Eu ia lá e falava assim, você tem direito a uma ligação. Pode ser para sua mãe, para seu pai, para seu filho, ou para o seu advogado. Escolhe, tá aí. Aí tinha um barzinho lá em frente à delegacia, tal. Isso nem pensava em política, cara. Eu ia lá, pegava um copo d'água, um bauru, levava pro cara. Falei, tá aqui. Bandido, ok, não esquece, tapa na cara. Se você prender o cara dentro do que é legal, não tem zebra. Agora, se você pegar o cara, você sacanear o cara, você bater na cara do cara, você sacanear a esposa dele que vai lá depois, a mãe dele que vai lá depois, o cara não esquece. O resto da vida você tem um inimigo. Eu nunca dei tapa na cara. Eu sempre fiz o dever do quê? Do Estado. É para prender? Vamos prender. E ele paga lá depois, o judiciário, para a promotoria e tal. E que a vida cobre ele depois, né? Assim, no sentido de espiritualidade. Mas eu falo assim, é muito frustrante, às vezes, encontrar alguém que você sabe que tinha que estar preso o resto da vida e você encontra na rua. Encontro bastante. Igual esse cara, o cara fez
4 homicídios. Na rua. Na rua. Já cruzei com ele umas 2 vezes. Olha que loucura. Esse você fica em estado de alerta. Você sabe você sabe pelo que o cara fez e pelo histórico de vida do cara, você sabe quem que você tem que se prontificar em estado de alerta e quem não tem. Muito cara aí que foi lá, pagou, sabe? Crime passional, na briga com a mulher e tal. E pagou e tudo bem, mas Pagou e tá tudo certo. Tudo bem entre aspas, né? Mas assim, cumpriu o que deveria. Agora tem uns que você sabe Isso, esses dias que deveria mesmo, estar preso. Esse dia mesmo. Pouco tempo agora. Teve um cara, ex-militar, ele cometeu um homicídio aqui em Uberaba, tal. Foragiu, não conseguimos localizar ele, mas ele caiu preso em outro homicídio. Aqui ele matou a namorada dele. Lá ele matou a esposa dele, tal. E nós fomos buscar ele, recambiamos para cá, tal. Aí esses dias a gente, com uma intimação, procurando uma intimação, tal, não encontramos o número na rua. Aí a gente faz o quê? A gente pega pela proximidade. Ó, esse número era para estar aqui. Ele não está, mas era para estar aqui nesse quadrante, nesse quarteirão. Aí batemos no portão, o cara abre e o pai cai duro. Falei, nossa senhora, você aqui, meu irmão. Falou, ó, já paguei tudo. Já deu nada. Mas acontece direto. E aí, assim, é muito diferente a realidade da Câmara, né, com a realidade da polícia. Sim. Hoje você está no seu 4º mandato, né, como vereador, e o seu 3º mandato como presidente da Câmara. Como é que é ser presidente pela 3ª vez? E como é que é a diferença do trabalho, né? Porque você chega na polícia, você tem uma rotina que às vezes é completamente diferente, e aí você entra numa casa que é política e tem que lidar com agentes políticos, você tem que ter muito mais, às vezes, tato. Sim. Como é que é gerir a Câmara e dividir isso com a Polícia Civil? Ô, Caio, assim, a minha primeira presidência, né, é um sonho de qualquer vereador, né? Eu vou ser presidente dessa casa, tal. Trabalhei, consegui ser presidente da casa. Aí você senta, você fala assim, o que eu vou fazer agora? Né? Porque você quer algo mais, você quer destacar, né? Você quer ser melhor do que o último presidente. Fala, não, eu tenho que fazer o melhor do que o outro. Não por inveja, por tal assim. É porque Deixar o seu legado. deixar o legado. E a ordem natural também, né? É. Sempre busca. Então, a instituição tem que melhorar. É. Primeira coisa que eu fiz, por todo esse tempo que eu tenho de Câmara Municipal, falei assim, bom, é hora de eu valorizar essa turma que está aí. Tá? A Câmara hoje tem funcionário de 34 anos. Tá? Chamei todo mundo, falei assim, ó, tem X diretoria, cada um de vocês vai assumir uma. E aí, assim, a Câmara, por um cara estar lá há 34 anos, vai gerando benefício, que ele ganha mais do que o cargo de diretor. Alguns, eu cheguei e falei, mano, eu preciso de você, eu preciso fazer o diferente aqui. Eu sei o que você já passou, que você tem todo conhecimento técnico específico do que eu preciso. Preciso de você. Alguns, Ismar, não vai somar nada no meu salário, não quero problema não. Tal. Eu falei, não, tá tudo certo. Mas aqueles que eu precisava em pontos estratégicos, eu pedi até pelo amor de Deus. E os caras aceitou o desafio. Sim. Sabe? Rodrigo Souto foi trabalhar lá na Câmara depois de mim, 4 anos. Entrou como office boy. Eu já o diretor efetivo da Câmara Municipal e tal. Conversei com ele. Jorge estava comigo, é a pessoa da minha extrema confiança, não como político, eu confio nele como pessoa. Uma pessoa tal. Montei a equipe. Bom, eu consigo fazer a gestão da Câmara. Ó, meu CPF. Tá. Ismar, tal. Começamos a fazer uma gestão serena, responsável, tranquila, e começou a sobrar dinheiro. Eu falei, opa, quem que foi o presidente de Câmara que mais devolveu dinheiro na história do Uberaba? Ó, o fulano devolveu e o fulano devolveu. Falei assim, faz um cálculo aí, se nós continuarmos da mesma forma, Projeção, o que eu consigo devolver? É uma projeção. Tal. Ó, tal. Falei, então quero isso. O meu legado vai ser o presidente que mais devolveu Recurso. do 10º recurso, dinheiro para a prefeitura.
Porque o que sobra no caixa da Câmara, só para o pessoal de casa entender, existe um repasse, quem sustenta a Câmara Municipal é a Prefeitura, vamos falar assim para o pessoal entender. Cara. E o que sobra no final do mandato do presidente, da gestão, não pode ficar na Câmara. Você tem que gastar. Você gasta na Câmara ou você devolve para a Prefeitura. E aí a Prefeitura escolhe onde ela utiliza. Naquele momento, eram 14 vereadores. Sobrava dinheiro demais. Demais. Eu juntei tudo, falei assim, ó, devolvi quanto, doutor? No primeiro? Quase 4 milhões. Não vou falar o número exato. 4 milhões e meio. Devolvi 4 milhões e meio para o município. Tal. O que nessa época, mais ou menos, daria para construir, em média, umas 20 unidades de saúde na época. Na época. Sim, tal. Fui, devolvi. Aí veio o segundo mandato. Falei assim, bom, minha missão é superar o meu primeiro mandato. Fui para o segundo mandato e tal. E sempre assim, gente, a gente tem que valorizar os vereadores que economizam. Né? Vereador que não contrata lá os 16 assessores, né? O vereador que não viaja tanto. Tem várias maneiras de fazer economicidade dentro da prefeitura, dentro da Câmara. E eu tive essa parceria com N vereadores. Ó, um negócio para você, vai ser tantas viagens, mais do que isso não tem jeito. Então, tenha parceria. Se não tiver a parceria, você não economiza nada. Nada. É um mérito compartilhado, né? É um mérito compartilhado. Isso eu tenho que falar todas as vezes que eu for tocar nesse assunto. Segundo mandato, falei assim, vou fazer a mesma coisa. Tal. Aí, estava com caixa bacana. Aí nós estivemos no episódio, vocês vão lembrar, que o teto lá da UPA do São Benedito caiu. E estava aquele pandemônio, para onde vai levar paciente, o que vai fazer, pá. O que eu fiz? Falei assim, ó, estou devolvendo Mirante. 1 milhão. Foi a do Mirante. O Pedro Foi a do Mirante. o Pedro Mirante. É a do Mirante. Ó, estou devolvendo 1 milhão para consertar o teto, para a gente voltar a atender o mais rápido possível. Devolvi 1 milhão. E continuei. Aí, chegou no final da gestão, tinha dinheiro para caramba. Falei, bom, fiz uma gestão tranquila, atendi todos os vereadores, dei uma correção salarial bacana, dei o aumento no ticket, tem dinheiro para me fazer o abono de Natal, tá tudo certinho, redondinho, mas ainda tem dinheiro. Aí procurei, naquele primeiro mandato, procurei o Paulo Pial, falei, Pial, eu tenho um recurso para te devolver, mas se eu te devolver 2 milhões e meio para a fonte 100, eu não lembro qual que era a arrecadação do município naquela época lá, mas milhões perante a arrecadação do município, ele se fraciona ali e vira pó. Né? Tal. Só que eu não quero devolver, não. Se eu achar alguma coisa para você fazer com esse dinheiro, você faz? Eu faço. Tal. Ele executa. E fiz uma pesquisa e nós encontramos o quê? O único bairro de Uberaba, naquele momento, que não tinha um UBS, era o São Benedito. E o São Benedito é um bairro velho, antigo, com muitos idosos. Tal. E todo mundo confundia. O São Benedito tem a UPA, mas não é UPA. UPA é outra coisa. Tal. Falei, Paulo, vou te devolver. Você constrói um UBS lá no São Benedito? Tal. Graças a Deus, a UBS, coincidentemente, hoje está pronta para ser entregue. Deus quiser, 1 mês nós vamos entregar ela. Tal. Aí, no mandato da Elisa, o que eu fiz? Primeira coisa, eu juntei a grana, os vereadores entenderam o projeto, falaram, estamos junto com você. Tal. Aí, 2 milhões sobrou. Que eu tinha mandado 600 mil, que a gente já estava na pandemia, para ajudar a comprar capacete, insumos, o que precisasse. Tal. E sobrou 2 milhões. Falei, como é que nós vamos fazer isso? Aí sentei com os vereadores, falei, o que você acha? Eu quero que você dá para Funel. Não, e eu quero que você dá lá para obras. Não, eu quero que você dá para educação. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma consulta popular. Vamos. Subi, prefeito, quero fazer uma consulta popular para onde nós vamos destinar 2 milhões de reais.
tal. E assim, o pessoal da segurança pública montou uma estratégia. Reuniram os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Guarda Municipal. Mobilizaram todo mundo para votar, né? E o que eles armou? Falou assim, ó, vamos deixar na reta final. Porque tá lá, um voto ali, outro voto ali, então o povo tá desanimado e tal. E assim fizeram. Tá. Aí, nos últimos dias, a Força de Segurança, bum, ganhou, mas assim, longe da educação e da saúde. Eu lembro. Ganhou com muita... A diferença foi gigantesca. Foi. Aí, o que nós fizemos? Direcionamos para a segurança pública, onde o projeto era o como é que chama, Caio? Centro tal, que ia ser montado lá no Jockey. E acabou por questões técnicas não sendo feita a reforma do Jockey. Mas, de qualquer forma, o dinheiro foi devolvido, assim, a sua parte você fez. Isso. É isso. Mas, o que nós estamos pensando? Os 2 milhões estão lá. E nós estamos pensando o quê? Pegar aquele prédio do Jockey, que quem entra lá fala, é uma coisa maravilhosa. Usar esses 2 milhões, nós vamos analisar, porque só os 2 milhões não dá. A gente tem que se aproximar um pouco aí da próxima eleição, né, para sentar com o presidente e falar assim, eu tenho essa ideia, eu tenho esse recurso, o que você acha dessa ideia? Não, acho bacana. Então vamos fazer, porque dá, juntar eu com o próximo presidente, dá para fazer. E adquirir do Episerve o Jockey para a gente pôr a sede dos gabinetes lá. Você pagar 60 mil de aluguel, apesar de que eu te falo aqui, falo assim, muita tranquilidade. Eu tenho essa, às vezes, bobagem de falar o que eu penso e o que eu acredito. Não tem nenhum gabinete de deputado federal e de estadual que chega perto do nosso. Verdade ou Werner? Verdade. Para quem já visitou Brasília e BH, sabe que a estrutura da Câmara de Uberaba é até melhor. Mas é um aluguel de 60 mil. E meu sonho também, um dos sonhos que eu tenho de gestão é o quê? Que a Câmara tenha ali sua casa seu própria, prédio próprio, o seu gabinete próprio. Não, muito bacana. E assim, é admirável isso, né? É uma das bandeiras que eu defendi e defendo. E você fez a sua parte, né? Da devolução do seu curso. Assim, se você me permite, eu assim, às vezes eu perco a oportunidade de falar algumas coisas. Porque como eu sou muito ruim de rede social, muita coisa nas minhas gestões acabaram passando batido, sabe? Aí as pessoas assim, mas cara, pré-candidato a deputado estadual, mas da onde? O que esse cara fez? Tal. E se eu puxar assim, rapidinho, fora essas coisas que eu fiz como gestor da Câmara Municipal, se o Residencial 2000 hoje tem uma UBS, porque eu busquei o recurso. O Residencial Rio de Janeiro tem uma UBS hoje, porque eu busquei o recurso. Nós temos o CER, Centro Especializado de Reabilitação, que é lá no Alfredo Freire, um treco fantástico, eu busquei o recurso. Se nós temos o CIE, que é o Centro de Esportivo, lá no Morumbi, uma quadra sensacional que existe lá, na verdade, há vários anos até subutilizada, eu consegui aquilo lá. 5 milhões do Mercadão Municipal, eu consegui aquilo lá. Reforma do Inimar Baroni, reforma da Terezinha Girão, reforma do Benito Meneghello, lá do Volta Grande, eu consegui, sabe? Então, assim, o Campo do Vila, aquilo que existe lá hoje, eu consegui recursos para aquilo lá. A gente está fazendo uma transformação sensacional no Alfredo Freire, através de recursos. Então, assim, muita gente acha que eu caí, que eu acordei e falei assim, quero ser pré-candidato. Eu, com muita humildade, viu, gente? Para ninguém falar assim, nossa, tal, assim. Eu já fiz muita coisa para Uberaba, sabe? De empresas que a gente conseguiu através do Paulo Pial, que me ajudou muito. Eu tenho todos os dias que for falar da minha vida, eu tenho que ressaltar o parceiro que o Paulo foi meu. Como a Elisa foi hoje, sabe? A Fardas. Nós, lógico, conseguimos, através da prefeitura, e o mérito é todo do Arnaldo, do Arnaldinho, da família dele, de construir
aquilo que eles construíram hoje. A Novac, fábrica de plástico, e foi assim, 300 empresas que nós conseguimos fazer o quê? Ó, vem cá, você tem condição de expandir, vamos conversar, a gente consegue incentivo para você e tal, levar e dar certo. Então, assim, eu tenho algumas coisas boas que eu fiz para o município de Uberaba. Eu sabe, muita gente acha que a gente caiu de paraquedas, levantou cedo e falou assim, eu quero ser pré-candidato. Não é. Não, eu acho que nada mais justo também, né? Sabe? De Então, assim, expor o trabalho e reconhecer. E às vezes, assim... Aí acabei aproveitando hoje, gente, me desculpa, o podcast não é para isso. Não, é claro que é para isso, é para falar sobre Lógico que é, sua história. E a É. gente... E assim, às vezes fez. aí assim, eu falo da sua geração, não falo enquanto idade, né? Eu falo geração política. É um pouco da sua geração política também de ter essa dificuldade no digital, às vezes, de comunicar as coisas que já fez. Demais, viu, Caio? Demais. Só que eu queria te perguntar uma coisa, assim, você falou tudo que você já conquistou, né, para Uberaba, no seu mandato, e as pessoas às vezes não sabem, né? Hoje você é pai de 5 filhos, 5. Você é policial civil, presidente da Câmara, você, se não me engano, a sua mãe hoje tem Alzheimer? Tem Alzheimer. Tem Alzheimer. Você é líder de uma família que é muito grande, você tem um neto. Sim. Apesar de você ser novo, você já tem um neto. Como é que é lidar com absolutamente todas essas responsabilidades e meio que ser o líder, assim, em todos esses espaços da sua vida? Como Assim, é que é? Caio, Porque eu sei que eu tenho uma pressão É, gigantesca, mas tem um lado positivo também. Como é que é isso? Tem momentos, Caio, que é complexo, porque acontece tudo de uma vez, faz bum! Sabe? Assim, e uma das maiores tristezas, é assim, meus pais tiveram 2 tristezas. Uma, eu já contei que do meu pai, que foi questão de reconhecer. Não é questão de dinheiro, nada, de chamar, falar assim, ó, esse cara aqui levou o nome de Uberaba, a música, tal. E minha mãe, a gente tem muito pesar, Caio, porque eu te contei a minha vida, que é a vida dos meus irmãos. Sim. E hoje eu tenho um advogado, sabe? Tem a Andréia, policial civil, a Adriana era despachante, a Gledes, uma das mais novas, tem 30 anos de Codal, meu outro irmão é contador, minhas outras irmãs são muito bem estabelecidas. Então, assim, é um momento que a gente brinca, às vezes lá em casa, fala assim, era o momento da mãe estar surfando, realizando seus sonhos, viajando, passeando, tal. E assim, a gente faz muita coisa para ela hoje, Caio, para dar o que ela merece, mas ela não sabe que a gente está fazendo isso, né? A gente que acredita no plano espiritual, a gente sabe que depois ela vai saber isso tudo, mas ela podia estar tendo a vida de rainha Que ela merece. hoje, sabe? Mas infelizmente, mas tá assim, é desígnio de Deus, a gente respeita E assim como eu, você também... Desculpa, gente. Imagina. Que isso. E de certa forma também ela colhe o que ela plantou, né? A criação de todos os filhos, né? Todos bem Assim, encaminhados. Isso é mérito dela também. Eu gosto de contar algumas coisas da nossa vida, tal. A minha mãe, Caio, ela deve ter feito menos de 10 mil. 5 mil e tantas mulheres extremamente felizes. Ela trabalhava meio período, ela trabalhou no Tiradentes, ela trabalhou lá na escola de línguas, no Santa Maria, merendeira, fazendo lanche para os meninos e tal, e aposentou lá no Polo Zederino no Som. Ela trabalhava meio período. E o período da tarde e o período da noite, ela trabalhava na Umbelina Noivas, fazendo bordado de paetês. E ela ajudou a fazer milhares de vestidos. Então, assim, do momento mais feliz da mulher. E ela tinha muito orgulho disso, sabe? A dona Umbelina tinha revistas, participava, era bem... Todo mundo queria fazer Umbelina Noivas. Tal. Então, assim, ela fez muita gente feliz, sabe? E criou com muito suor, muito labor a gente. E a gente fica... Tem dia que você faz sabe? Faz assim, nossa. Faz uma reflexão. Podia dar para ela o que ela queria. E você sabe o que ela pedia para nós?
Assim, ó. Aí gostava do forrozinho, que é a minha ligação com o forró. Com a né? música? Pelo meu pai. Seu pai e ela? Ela fazia o quê? Compra um tecido para mim. Aí você levava ela, antigamente era loja de tecido, até pouco tempo. Ela começou assim, tem 5 anos e tal. Até pouco tempo, falei, não quero vestir não, quero comprar o tecido. Não adianta você me dar uma blusa, não adianta você me dar uma saia, eu quero tecido. Vamos lá que eu vou escolher o tecido. Era tecido, unha e cabelo. Você podia tentar dar para ela o que fosse. Eu falei, não, dá para seus filhos aí. Você quer me mandar lá fazer unha e corta cabelo lá? Então eu quero, se eu quero. Tal. Então, assim, e hoje a gente... Mas tá bom. E assim, espiritualmente, eu também acredito naquilo que você falou, né? Eu também sou espírita e eu acredito muito que ela tem consciência de tudo que está sendo feito por ela. E eu acredito, né? É uma crença particular minha que a nossa vida ela não finda agora nesse plano, né? Então, assim, o que vocês fazem por ela não é em vão de jeito nenhum. Infelizmente, nessa encarnação, ela não está tendo essa consciência do que vocês estão fazendo para ela como deveria, né? Como ela merecia, mas... Enfim, espiritualmente ela tem consciência disso. Acabei falando quase da minha vida inteira aqui. Assim mas esse é mas o ainda intuito. falta uma coisa. É coisa que eu nunca tive oportunidade. Acabou que o energético aqui me deu uma relaxada. Não, mas a gente fica feliz de ser aqui, né? Mas o intuito é esse, conversando. é deixar um registro. E assim, eu falei muito isso lá com os meninos que trabalham comigo esses dias, que eu que convivo com você, né? Você me conta algumas histórias às vezes, e assim, as pessoas que convivem com o Ismar, que é presidente da Câmara de Polícia, que na maioria das vezes está sempre com a cara assim, não digo ruim, mas uma cara mais séria, fechada, não imagina a sua trajetória, as coisas que você já viveu. E eu, pelo menos enquanto político, nunca vi nenhuma entrevista sua que você teve essa oportunidade de falar sobre isso. Então eu falei assim, a hora do Ismar, da gente puxar isso é agora. Então, assim, acho muito legal, porque humaniza e conecta com as pessoas, né? É muito legal as pessoas saberem o que você viveu. Com certeza. Ismar, eu queria te perguntar da sua relação com o esporte, né? Você já citou aqui, mencionou várias vezes o Vila. A gente sabe que hoje o Vila tem uma estrutura, né, para futebol que pouquíssimos, né, clubes aqui da cidade possuem. E aí, como que foi sua relação com o Vila? Como que você contribuiu para isso tudo? Já foi presidente? Sim. Então... Hoje eu estou de vice-presidente. Assim, tá tudo certo. Hoje eu tenho uma pedra no meu caminho, chamada Arém, mas tá tudo certo, né, Caio? Tá tudo certo. Quem será que é o responsável por essa pedra? A minha mãe tinha uma pedra nesse caminho também, que meu pai jogou pelo Arém, e minha mãe ficava lavando o uniforme. Tá vendo? Nossa, que uniforme feio. Era o Arém. Não, assim... até por esse histórico de vida e a diversão que a gente tinha na infância era o futebol. Né? O futebol, assim, é uma língua que todos falam. Você pode ir em qualquer lugar, você vai jogar bola, acaba ali, tem a resenha, existe o diálogo ali do futebol, que é uma coisa sensacional. E eu sempre joguei bola, lá pro lado do Boa Vista, tal. E quando eu tive condição, falei assim, bom, eu tenho condição de, primeiro, tirar a molecada da rua. Arrumei parceiros, o Marcinho Coreia, o Zé Eduardo está lá hoje, o Zé Eduardo jogou no PSV. Na Itália. E a gente já recebeu o Zé aqui também. O Zé já foi entrevistado aqui já. Então, assim, tá lá com a gente hoje, tem uma equipe lá que toca as escolinhas lá e tal. E eu quis o quê? Dar condição para que isso pudesse acontecer de uma maneira mais íntegra, né? Aí arrumamos o campo do Vila. Hoje, eu posso te dizer, sem causar ciúme em ninguém, que é o estádio mais bacana do amador que tem hoje, é o Vila. Reformamos o campo do Arém lá, pusemos gradeamento, estamos reformando o campinho lá. Já ajudei financeiramente com patrocínio dezenas de clubes. Vila Militar, por um momento, time do Lajeado. Então, assim, Grêmio São Benedito, Ipiranga, Fabrício, já estive em todos esses times. Então, assim, eu tenho prazer, que é uma coisa que me deixa alegre, bastante alegre. E a intenção é aumentar, é poder ajudar o futebol. Estou com um projeto aí para a gente dar uma força para os times varzianos. Hoje vai ter o campeonato aí, que são quase 40 times varzianos, e o time varziano geralmente não tem investimento. O pessoal quer patrocinar o Amadorão. Amadorão.
Nós tivemos aí tranquilamente lá no campo do Arém, lá, que você conhece bem, mais de 5 mil pessoas. Nós estamos esperando aí no campo do Vila, no sábado, 7 mil, 8 mil pessoas. Então, assim, assim só para as pessoas entenderem, né? Sábado agora tem o segundo jogo da final do Master do Amadorão. Isso. Que é o Vila, mais uma vez, contra o Arém. O Arém. Nós perdemos o campeonato amador para eles. No ano passado. E fomos campeões de juniores esse ano, é bom ressaltar isso. O Vila é o campeão de juniores e tal. Tivemos colocações aí de vice-campeão nas categorias de base. E temos agora a final do Master. A gente juntou uma galera lá de amantes do esporte. Trouxemos o Bernardo, que jogou na base do Cruzeiro, foi para o Vasco, foi para a seleção brasileira. E assim, a gente trouxe ele nas oitavas de final e tal. E acabou que o cara veio e marcou 2 gols e levou o Vila para a final. Né? Agora... É o Bernardo que jogou no Vasco. Então, é aquele que jogou no Vasco, no Cruzeiro? Isso. Famoso. Então, assim, e nós vamos trazer ele na final agora. Então, tá a expectativa, assim. Gigantesca, E dá dor de cabeça pro Netão, né, Caio? Então, e o Netão, que é um dos grandes apoiadores do Arém, né, que é o time que é o seu adversário, a gente encontra muito ele na Câmara e ele tem essa ligação política com você. E aí ele sempre fala, ele não posso perder pro Smart de jeito nenhum. E o ano passado ele ganhou. Então, assim, se acontecer desse ano ele perder, eu quero ver como é que vai ser a reação dele. Assim, é bacana, sabe por quê, Caio? Sim. Nós tínhamos lá 5 mil pessoas. Não teve uma discussão. Não teve um mimimi. Não teve uma briga dentro do campo, não teve briga fora do campo. E isso traz alegria para nós. Com certeza. Traz. Nossa, e para todo mundo que vai lá também. O esporte tem que ser isso. E tem uns times aí que são mais complicados, que eles têm que começar a pensar nisso. Sim. Que futebol se resolve dentro das 4 linhas, sem violência, sem agressão, sem ameaça. Concordo 100%. E nós temos que extirpar, cara, esse tipo de comportamento do futebol amador. E nós vamos conseguir. Devagarzinho nós vamos. Concordo com você. Eu tenho uma história engraçada, eu vou falar desse negócio de Amadorão. Você falou do clima, né, de violência. Minha mãe conta. Meu pai jogava. E a minha mãe conta que eu era bebezinha. E pode falar o nome do seu pai pro Ismar, que às vezes ele conhece. O apelido é Bequinha. Sabe ela. Ismar conhece. Meu pai é o Bequinha. Não, foi um negocinho, mas todo mundo conhece o Bequinha. Não, e os meninos brincam lá no gabinete que qualquer momento que você vê ele tá pronto uma pelada. Porque meu pai, ele anda uniformizado, né? E meu pai tava jogando uma final e a minha mãe ia pra beira de campo comigo e eu, neném de colo ainda. E teve uma vez que teve uma discussão feia de uma pessoa que todo mundo aqui conhece, que eu também não vou citar nomes, mas vocês vão saber quem é. E esse cara arrumou uma confusão. E o juiz, eu acho que ele foi pra cima do juiz. Essa pessoa ela dá o Fredão só pra diminuir um pouquinho a curiosidade, né? Eu não sei. Ele pulou, o cara, ele saiu correndo atrás do cara, o cara pulou a grade, ele foi, pulou atrás da grade. Nisso a minha mãe já me pegou, já foi embora. Então, assim, minha mãe tem pavor de Amadorão. Por causa dessa cena. Dessa briga. Esse cara é conhecido. Se fosse pra arriscar uma pessoa das histórias que eu conheço, assim, eu adoro ele, né? Vou citar ele aqui. É o vereador, o Wander, que foi vereador. O Lambão, Deus me livre guarde. É o Lambão. Eu juro por Deus que eu não sabia. Não, e o Lambão, olha isso. Tem essa história, né? Que meu pai tava jogando e teve essa confusão com o Lambão. E hoje, o Lambão é professor da minha avó, de musculação dos meus avós. Minha avó e meu avô, numa comunidade lá na casa de Maria, assim, minha avó é louca com ele, excelente professor, mas é ele. Eu não sabia que era ele, só que assim, de tanta história que eu já ouvi dele, eu falei, se fosse pra postar alguém na minha cabeça, era ele. Então, Caio, assim, no futebol, eu conheço muito cara... maluco. 110. E 220. Conheço uns 220, mas 240 é só o Lambão. Não tem jeito. Não, muito bom. Próprio. Ismar, para encerrar esse nosso quadro de pergunta e passar para um bate-bola rápido aqui, eu queria te perguntar qual que foi o seu maior desafio assim, na política, na sua opinião, e o que você gostaria de ser lembrado quando as pessoas perguntarem da sua trajetória enquanto político mesmo, enquanto vereador? Ô, Caio, você já está lá há bastante tempo, posso falar isso hoje. Falo para todo mundo que você amadureceu, e você sabe que eu não estou falando da boca para fora, porque você mesmo tem esse sentimento de amadurecimento. Né? Que a gente chega na Câmara, você acha que vereador pode tudo. Exatamente. Você diz, rapaz, vou candidatar a vereador,
você vai ver. Vou resolver o problema da saúde, da educação, da segurança pública, tal, porque eu vou resolver. Infelizmente, você chega lá e vê a dificuldade que é. Trabalhar com lei é muito difícil. E eu, assim, eu já tive alguns episódios, Caio, que você fala assim, como é que eu vou sair lá fora? Vão me linchar. Tal. Mas tem algumas questões, Caio, que são impopulares, que são complicadas, tal, que acaba que você tem que fazer o seu papel de vereador. Porque muita coisa que vai para lá, às vezes, quando nós tivemos a atualização da planta genérica de valores, resumindo, aumento de IPTU, você tem que avaliar N situações. Aí você não tem que pensar... na repercussão. Na repercussão ou quem está mandando o projeto. Quando você trata de uma atualização de planta genérica, você vai fazer o quê? Você vai pegar as casas, os bairros que sofreram uma valorização ou que sofreram uma desvalorização e atualizar aquilo. Mas acontece mais valorização do que desatualização. Isso é o quê? Aumento de IPTU. Tal. Aí você fala assim, vão me xingar, tal. Aí você tem que falar assim, mas esse aumento vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação, vai melhorar a infraestrutura. Então você fala assim, não tem como eu não votar. Aí você vota. Por exemplo, quando nós tivemos que implantar no município de Uberaba, e foi de uma das piores crises que eu, particularmente, enfrentei, pra você ter noção, entrar dentro da Câmara Municipal carregando um caixão, sabe? É manifestação, as pessoas... Manifestação popular, que foi a questão das OS. Aprovar a OS. Porque o prefeito, à época, veio de público e falou assim, não dou conta de fazer a gestão. Nós não damos conta de fazer a gestão da saúde do município de Uberaba. Porque a coisa vai crescendo, fala assim, o corpo que eu tenho hoje, dentro da administração voltado à Secretaria de Saúde, não dá conta de fazer a gestão mais. E a gente pesquisou, e na época todos os municípios estavam fazendo isso. Tinha uma discussão acalorada e muito quente, mas o OS vai passar, tá. Aí você pega a responsabilidade. A saúde estava muito ruim. O prefeito vem e fala assim, não tem como nós fazermos uma gestão caseira disso mais. Tal. E manda o projeto. Sabe? Aí a população ali, o Conselho de Saúde, não pode, não sei o quê, mas você fala assim, mas se eu não fizer isso, vai continuar ruim igual tá. Se está me dando aqui uma garantia, e por muitas vezes, o Caio sabe disso, infelizmente você tem que assinar um cheque em branco. Cheque em branco é o quê? Confiar, né? Confiar. Vai ser regulamentado via decreto. Tá. Você tem que ter a percepção da boa-fé. Aí você assina um cheque em branco, você aprova o projeto para ser regulamentado depois. E tem que confiar no gestor, que no caso é o prefeito. Esse foi um. Nossa Senhora. E tem outros agora que a gente vota, tal, assim. E ser político, meu irmão me falou isso um dia, e hoje eu replico. Falou, não, mas ser político, então, é igual ser advogado. Eu interpreto a lei de uma forma, o advogado interpreta a lei de outra forma, e você vai para a discussão. Aí eu falei, eu nunca tinha feito essa análise, mas é mais ou menos igual isso. Está ali o projeto, você interpreta o projeto da forma que você tem o seu entendimento. E por isso, na Câmara, hoje, tem discussões calorosíssimas. Tal. Porque a Câmara, eu já participei de quatro legislaturas. Então, assim, mas hoje, intelectualmente falando, e a intelectualidade você tem que fazer uma manobra ali para você entender, porque às vezes o cara é intelectual demais, mas não entende nada da população, que a população quer, que a população precisa. Aí você tem um cara lá dentro da sua simplicidade,
simplicidade, e posso ressaltar aqui o senhor Baltazar, que explodiu de votos. Então, assim, ali dentro ali tem vários conhecimentos empíricos ali, sabe? Às vezes o cara não é intelectual, não tem um estudo, não tem tal, mas ele tem um sentimento da população. Ele sabe o que a população quer. Ele atende a população. Está no dia a dia. Está no dia a dia. Então, ali. E tem o cara técnico, específico. Aí, às vezes, você vai assim, o cara que tem um conhecimento ali, tal, da população, não vê o conhecimento técnico, mas ele sabe traduzir o que a população quer. E ele vota igual a população quer. E, às vezes, dificulta para o técnico votar, porque o técnico está ali, ele está vendo tecnicamente. Isso tecnicamente não é bom. Isso tecnicamente não é correto. Então, assim, é bacana, é bom isso para o plenário. Sabe? Legislar é discutir. Plenário é para conversar, para discutir, para avaliar. E, assim, já tivemos episódios muito doidos dentro da Câmara Municipal, né? Tal. Mas hoje a discussão na Câmara é muito técnica. E isso melhorou bastante. São discussões assim, muito técnicas, que ali, se você perder uma vírgula ali, 5 minutos depois, você não sabe nem o que você vai falar. Às vezes você vai falar uma coisa ali, você já se perdeu, você vai falar uma coisa que não tem nada a ver com a discussão que está ali. Exatamente. De tão técnica que é a Câmara hoje. E isso é o quê? É bom para a população. Para a população. Porque da mesma maneira que eu estou te falando assim, que existe ali o entendimento dentro, vamos falar do jurídico, entendimento ali, tem um cara que quer defender, o cara que quer acusar. E os dois vão trabalhar dentro da lei. Dentro da lei. E assim, é a população. A população. Ela compra aquele entendimento e defende aquele entendimento ali e vai até o fim com aquilo. Às vezes a gente critica a população, fala assim, o cara fez essa matéria aí, não é isso, não existe isso, tal. Mas a população, depois que absorve o entendimento, ela defende aquilo e não tem como você crucificar a população. Eles não têm obrigação de saber. E assim, aí dentro dessa ideia, eu concordo com você. Nós temos que fazer um parênteses, porque assim, em muitas câmaras, né, eu converso com muitos vereadores de outros municípios, e a maioria dos municípios... Acho que é o seu vereador que mais tem essa entrada fora de Uberaba é você. Eu converso com muitos vereadores, muito por causa da internet, né, e assim, a maioria dos municípios, principalmente em Minas, são menores que Uberaba. Sim. E muitos me questionam, né, assim, me comentam comigo que a procuradoria da Câmara, ela é, na maioria das vezes, política e atrapalha o debate dos vereadores. Porque os vereadores, às vezes, não têm conhecimento jurídico e o procurador vai lá e dá um parecer, às vezes, que é político porque ele é indicado de alguém. E aí, aqui eu tenho que tirar o chapéu para o nosso procurador, que inclusive está aqui hoje, que é o Diógenes, que é um cara muito técnico. E, assim, apesar de ser uma nomeação que é um cargo de confiança, ele é um cara muito técnico, ele é isento nesse sentido. E, às vezes, é colocado na fogueira lá, né? Tá aqui, enfim, o senhor sabe, e ele é colocado na fogueira dos debates, mas ele dá a opinião técnica dele, jurídica dele. Então, assim, além do nosso debate aqui a nível Uberaba ser técnico no sentido dos projetos, nós temos uma procuradoria também que não é política. E isso é um ponto muito positivo, porque a realidade de Minas Gerais é completamente diferente. Caio, assim, agora a gente está falando de política. Assim, por um período, na minha última gestão à frente da Câmara Municipal como presidente, teve um período que eu fiquei cagando de medo. Tal. Porque, assim, meu conhecimento jurídico é o que eu adquiri na vida aí. Né? Não é a sua área de formação. Não é minha área de formação. E eu sempre entreguei minha vida, juridicamente falando, por Diógenes. Né? E por um momento ali, na época do Paulo, o prefeito Paulo Piau, chegava Diógenes, arquivo. Diógenes, arquivo. Pá. 7 impeachment. E assim, eu conversava com o advogado na rua e falava assim, você tá...
E aquilo começou a me incomodar. Falei, nossa senhora. Eu coloquei minha mão tudo na mão de Jorge, velho. E esses advogados, conceituados, falando que... Pi. E eu fiquei, sabe, naquela... Preocupado, né? Preocupado. Tal. E com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Chegou aí um comunicado do Ministério Público, foi arquivado. Arquivado. Aquilo vai te dando uma sensação bacana. De confiança, né? De confiança. Fala assim, tal. E hoje, dos 7, 6 já foram arquivados em definitivo. Sabe? Então você fala assim, graças a Deus eu tenho um cara que realmente zela pela casa. Ele não zela só por mim. Quantas ADINs, sabe? Entrou e ele, lógico, com Rodrigo Souto, arquivando. Quantas brigas com o Ministério Público. Teve um momento que eu fiquei 2 anos com a minha casa, meu carro, tudo bloqueado pelo Ministério Público, que questionou as diárias da Câmara Municipal. O que era a bem do serviço público e o que era passeio. Bloqueou tudo. Falei, nossa, tô morto. Deixa eu te falar um negócio pra você. O procedimento que a gente faz é correto, Smar. Mas deixa eu te falar um negócio pra você. O Ministério Público tá me chamando no acordo, mano. É Ministério Público. Poxa, deixa eu te falar um negócio assim. Ou você confia, ou você não confia. Falei, eu confio. Vamos pro pau. Tal. E graças a Deus foi arquivado o procedimento, foi liberado todas as nossas coisas. Houve um entendimento do Ministério Público que realmente o procedimento que a gente faz é correto. Então, assim, a Câmara é um turbilhão de coisas. Um turbilhão de coisas. Assim, quem não foi presidente ainda, assusta. Porque, assim, rapidinho, você deixa de cuidar da sua vida para cuidar da Câmara. Para cuidar da vida de mais 20 vereadores e toda uma estrutura administrativa que é muito grande. E, assim, às vezes você está ali assim, tal, tocando a todo vapor, e depois, a hora que vai lá para o Tribunal de Contas, eu já vi cada presidente ali passar aperto, né? TBO de ter que devolver 300 mil, tem processo lá ainda correndo, tal, tudo assim, graças a Deus, contra o meu CPF, até agora não tive nenhum. E graças ao quê? A equipe que você tem. Tá? Você tem o procurador, mas se você não tiver o diretor-geral, se você não tiver ali... pessoas técnicas nesses casos estratégicos, né? Cara, você pode até entregar o seu mandato ali sem nenhum problema. Porque o Tribunal de Contas demora um pouco a avaliar. Mas lá na frente você vai passar... Mas se você puser o pezinho fora do quadrado... Vai chegar. Vai. Ismar, a gente tem um quadro aqui no podcast para fechar o nosso episódio que chama Bate-Bola Jogo Rápido. E a intenção é que a gente vai te fazer uma pergunta e você responde de forma objetiva com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ixi. A primeira é o que dá mais frio na barriga? Uma investigação policial ou uma sessão na Câmara? A sessão na Câmara. Um conselho que seu pai te deu que você leva até hoje. Faça o correto que você não vai ter problema. Um político que você admira? Marcos Montes. Um político que você não admira? Eduardo Cunha. Muito bom também. Só estamos juntos nessa. Inclusive, esses dias saiu uma matéria agora recente falando que ele é ex-detento de um jornal grande. Vamos ver se ele vai processar o jornal também. Porque ele é ex-detento mesmo. Qual foi a maior lição que a Polícia Civil te ensinou? Que você tem que fazer a coisa o mais próximo possível da realidade do fato em si. É o quê? Você tem que passar para o delegado, para o promotor e para o judiciário aquilo mais próximo do real do fato. Entre ser policial, vereador, presidente da Câmara, pai de 5 filhos, qual que é a missão mais difícil? Ser pai de 5 filhos. E antes da Julinha fazer a última pergunta, eu queria te fazer uma outra. Se fosse para escolher um, São Paulo ou Vila?
Vila. Vila. Ó, essa é uma pergunta padrão aqui do podcast, a gente costuma encerrar com ela. E é a seguinte: qual frase estaria na sua lápide? Que você gostaria que estivesse Você na gostaria sua que lápide. estivesse na sua lápide. Descansando em paz. Muito obrigado, viu, Ismar? Excelente. Muito obrigado por você ter topado esse convite. Eu acho que essa conversa ela é importantíssima para as pessoas conhecerem um pouco mais do lado do Ismar, que as pessoas não têm acesso. E eu fico muito feliz de você ter topado o convite, ter conversado com a gente, ter falado das suas experiências na sua vida pessoal. A gente só tem a te agradecer pelo episódio. Ô, Caio, assim, eu quero fazer uma ressalva aqui. Durante a vida política da gente, você vai adquirindo companheiros, colegas e amigos, né? E nós dois tivemos distúrbios de entendimento na Câmara por algum tempo e tal, mas você se tornou um amigo meu, não Muito é colega. obrigado, é recíproco. É Eu não sei disso. Sim. É por isso que eu falo que hoje a gente é amigo. E nesses últimos dias, você fez eu falar coisas da minha vida que tá lá dentro de uma caixinha que eu te falo aqui. Meu filho está aqui do meu lado, que ele não sabia Então, olha que legal. disso. Porque eu sou assim, eu tenho meus momentos de brincar, de falar muito e tal, mas eu tenho o defeito de não abrir, de não deixar as pessoas entrarem muito na minha intimidade. E você aí nos últimos 10 dias, você fez eu abrir essa caixinha assim, que não, assim, e é bom, Caio, você sai mais leve, sabe? Porque assim, eu tenho muito orgulho da minha vida, mas eu não falo muito da minha vida. E quando eu falo da minha vida, me traz alegria. Então você pode ter certeza que eu estou saindo aqui hoje Mais feliz. de uma leveza tão bacana, e é um sentimento que passa, que eu sinto, tal, assim, de poder falar assim, pô, eu fiz a coisa certa. Não, esse sentimento é recíproco, né? Porque para as pessoas que estão ouvindo e não conhecem, a nossa história começa quando eu me torno... Eu te conheci antes de ser vereador, né? Numa questão de montagem de chave, numa reunião maluca. Mas assim, quando eu me torno vereador pela primeira vez, a gente tinha muitos embates políticos, porque a gente estava em lados diferentes. E assim, politicamente em relação ao governo, a gente ainda está em lado diferente. Mas a gente tinha uma relação de embate muito grande. E hoje você é presidente da Câmara, eu sou vice-presidente, nós temos uma relação de amizade, né? Eu amadureci muito também na maneira de tratar os colegas, os vereadores, mesmo tendo opinião diferente, às vezes de não expor um colega, eu amadureci muito. E a gente passou a se conhecer. E à medida que a gente vai conversando, e eu fui conhecendo a sua história, esses dias eu cheguei no gabinete e falei, gente, vocês não acreditam na trajetória do Ismar. Que ele fez isso, que ele passou por isso. E eu falei, a gente tem que levar ele no podcast para ele contar a história dele, né? Para ele saber como que foi, para as pessoas saberem como que foi o começo da trajetória profissional dele. Então, assim, eu te agradeço a oportunidade de você ter participado desse episódio. Fico muito feliz que você veio para cá, que você participou do episódio. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Caio, assim, eu não sei o que vai ser a repercussão disso, não. Sabe? Mas assim, eu saio daqui leve, porque quando a gente tem a oportunidade de poder falar tranquilamente entre amigos, a coisa flui. E assim, Caio, muita gente, mas muita gente mesmo, Caio, fala assim, cara, por que esse grupo aí, Marcos Montes, permaneceu? Grupo A, grupo B, grupo C, foi se extinguindo, tal, e vocês estão aí há tantos anos desse jeito. Existe uma frase, pode ser até meio pejorativa, tal. O Caio, a política não pode ter trairagem. E eu tenho lá na minha casa correntinha dos meus filhos, que assim, meu filho nasceu, a dona Marília, Marcos Montes ia lá, falou, tal. E não era uma coisa política, era uma coisa de carinho. Sim. O Dr. Marcos sempre foi muito carinhoso com a gente, sabe? Coisa que não existe na política.
Você já tem a proximidade do Dr. Marcos hoje, você sabe disso. As pessoas gostam dele. O Dr. Marcos é assim. Os caras falam assim, pô, esse cara só cai pra cima. Ó, ele perdeu pra governador, virou ministro. Ó, É verdade. ele deixou de ser ministro, virou vice-presidente da CEMIG. Tal, mas assim, isso, o Caio, é o rastro que ele deixou na vida dele. De ser um cara correto, ser um cara bacana. E eu, politicamente, tento plagiar isso. Aprender, né? Aprender. E assim, eu não puxo saco de ninguém, Caio. Você já está lá comigo há 6 anos, você sabe disso. Eu te conheço. Então, assim, você vai marcar muita coisa na sua vida pública pelo caráter, pelo cara que você é. Muito obrigado. Sabe? E eu não estou puxando saco, não. Sabe, assim... Até porque você não é disso, eu te conheço. Assim, agradar e desagradar é todo tempo. Eu estou falando assim de uma coisa minha com o Caio. E assim, do jeito que eu respeito quem gosta, eu respeito também quem não gosta. E cada um tem as suas particularidades dentro disso. Tal. E em um momento político muito grande de Uberaba, o Dr. Marcos sentou com um personagem político de Uberaba, que eu respeito também, e falou assim, cara, você tem o que nós não temos. O que foi? Tempo. Não tem tempo, não, eu preciso de... Não, não é isso que eu estou te falando para você, não. Você tem idade para estar na política, ó. Nós não temos esse tempo mais. E assim, o Caio tem isso. E eu estou falando porque o Dr. Marcos já falou abertamente isso várias vezes. O Caio tem uma coisa que a gente não tem. Tempo e qualidade política para ir para frente. E isso só o tempo vai provar. Muito obrigado. Ismar, muito obrigado, viu, pela participação. E eu te sugiro, né, deixar suas redes sociais para as pessoas acompanharem seu trabalho. Ismar Marão, gente. Instagram, Facebook, o TikTok e tal, assim. A gente é ruim de Instagram, de rede social, mas assim, nós estamos melhorando. Nós vamos correr atrás para melhorar, porque a gente sabe que a gente tem que levar isso para a população. Excelente. Pessoal, se inscreve no canal, acompanhe aí os nossos cortes no Instagram e continue, né, nos acompanhando, porque essa temporada está só começando. Até mais e até a próxima. Muito obrigado.